Estudante pobre se casa com milionária de 71 anos. 7 dias depois, ele fica chocado com o que ela foi capaz de fazer. Gabriel Nogueira tinha só 23 anos, mas carregava nas costas o peso de uma vida inteira de responsabilidades. A faculdade de Direito, que ele sonhou tanto cursar, agora parecia uma batalha diária. Não era só pelos estudos, que já eram difíceis, mas porque, além disso, ele tinha uma família para cuidar. Seu pai, que sempre fora o alicerce da casa, havia morrido de repente 2 anos antes. Um ataque cardíaco fulminante, em plena quarta-feira, deixou todos sem chão. Foi como se o mundo de Gabriel desmoronasse naquele instante. A partir daí, tudo piorou. Além do luto, a realidade financeira da família ficou escancarada. Dívidas, muitas dívidas. O pai de Gabriel tinha pegado empréstimos que agora sobraram para ele e sua mãe. Cartas de cobrança chegavam quase todos os dias. Era um terror abrir a caixa de correio. Parecia que não importava o quanto ele tentasse. As dívidas continuavam, a crescer como uma bola de neve impossível de parar. A mãe de Gabriel, Dona Márcia, estava lutando contra um câncer. Era o tipo de batalha que consumia tanto a mente quanto o corpo dela, e o bolso de Gabriel. Os medicamentos eram caros. Consultas, exames, sessões de quimioterapia, tudo tinha um preço. E Gabriel sabia que, sem aquele tratamento, sua mãe não teria chances. Ele nunca diria isso a ninguém, mas às vezes, de madrugada, ficava acordado pensando se ele estava mesmo conseguindo ser suficiente. Será que estava fazendo o suficiente para salvar a mãe dele? Será que estava sendo o irmão que sua irmã precisava? Será que algum dia a vida seria menos pesada? A irmã mais nova, Clara, tinha 14 anos, e apesar de toda a bagunça que era a vida deles, ainda conseguia manter uma alegria que Gabriel admirava. Ela era uma boa aluna, tinha amigos, e sonhava em ser veterinária um dia. Gabriel fazia de tudo para proteger Clara, da realidade brutal que eles viviam. Ele trabalhava como estagiário em um pequeno escritório de advocacia, mas o dinheiro era pouco. Muitas vezes, ele mentia para Clara, dizendo que tudo estava bem, que estava tudo sob controle, só para ver o sorriso dela durar mais um pouco. Mas Gabriel sabia a verdade. Ele tinha noites em que não conseguia dormir, e não porque queria estudar, mas... Não, era porque ficava encarando as contas acumuladas na mesa. Ele fazia contas mentalmente o tempo todo. Quanto dinheiro tinha, quanto dinheiro faltava, quanto tempo ainda dava para continuar com as compras a prazo. E em meio a isso, ainda precisava estudar. Provas estavam sempre à porta. Trabalhos e prazos batiam na sua mente como um relógio que nunca parava de correr. O lado social de Gabriel? Praticamente inexistente. Amigos chamavam para sair, para tomar uma cerveja, jogar bola, mas ele sempre inventava uma desculpa. Tenho que estudar, ele dizia. Mas a verdade era que ele não queria gastar nem o pouco dinheiro que tinha. E, sinceramente, não tinha energia para se divertir. Ele estava exausto. Não só fisicamente, mas mentalmente. Era como se o peso da vida estivesse o esmagando. E ele não sabia até quando conseguiria suportar. E aí tinha a casa. Era pequena e simples, mas cheia de problemas. Gabriel sabia que precisavam consertar o telhado antes das próximas chuvas, mas não havia dinheiro. A máquina de lavar quebrava toda hora, e Gabriel tentava arrumá-la com vídeos do YouTube e ferramentas emprestadas do vizinho. Ele fazia o possível para manter tudo funcionando. Cada dia era uma luta. Cada dia ele pensava: só preciso passar por hoje. Amanhã eu dou um jeito no resto. Havia dias em que Gabriel se sentia completamente sozinho. Mesmo rodeado por sua família, a responsabilidade de cuidar de todos era dele. Não havia quem pudesse dividir aquele peso. Às vezes, ele tinha vontade de gritar, de perguntar por que a vida tinha que ser tão injusta. Mas ele sempre segurava. Ele não queria preocupar a mãe ou assustar Clara. Por isso, ele engolia o choro, respirava fundo e seguia em frente. As poucas horas livres que ele tinha eram preenchidas com caminhadas. Ele saía à noite, andando pelas ruas da cidade, tentando espairecer. O ar fresco ajudava, mas,
Mesmo enquanto caminhava, sua mente estava a mil. Ele se perguntava como conseguiria pagar a próxima conta de luz, ou como faria para dar um presente, simples para Clara no aniversário dela. O que Gabriel não sabia é que uma dessas caminhadas estava prestes a mudar sua vida para sempre. Ele não fazia ideia de que alguém o estava observando, que alguém já sabia de tudo sobre ele, que seu destino estava prestes a dar uma guinada que ele nunca poderia prever. Gabriel saiu de casa naquela tarde sem um destino certo. Ele só queria escapar por uns minutos de tudo que estava acontecendo. A cabeça dele parecia prestes a explodir, e ele precisava de um pouco de silêncio. O ar estava quente, mas o vento, leve que soprava pelas ruas, ajudava a refrescar. Ele seguiu por um caminho que costumava tomar quando queria pensar. Uma calçada larga, com árvores grandes que faziam sombra. Enquanto andava, as ideias na cabeça dele vinham como um turbilhão. O aluguel atrasado, a conta de luz, a mensalidade do curso, e o olhar de Clara quando ele teve que negar aquele passeio que ela tanto queria. Gabriel suspirou. Não era um suspiro de cansaço físico, mas de quem está no limite. Ele olhou para o chão, para os passos que dava, como se pudesse encontrar alguma resposta ali. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Lá, no meio da rua, uma mulher se destacava. Era impossível não perceber sua presença. Ela estava bem vestida, com um conjunto claro que parecia caro, daqueles que você vê em revistas. Os óculos escuros cobriam metade do rosto, e ela segurava uma bolsa grande, combinando com um sapato de salto discreto. Ao contrário das pessoas que passavam apressadas, essa mulher estava parada. Ela parecia estar esperando alguém. Gabriel pensou em desviar, mas para a surpresa dele, a mulher começou a caminhar na direção dele. Primeiro, ele achou que era coincidência. Talvez ela estivesse indo para o mesmo lado. Mas não demorou muito para perceber que ela o encarava diretamente, como se soubesse exatamente quem ele era. Quando ela chegou mais perto, Gabriel diminuiu o passo, tentando entender o que estava acontecendo. Gabriel Nogueira, a voz dela era firme, mas educada, como alguém acostumada a dar ordens e ser obedecida. Ele parou, confuso. Era estranho ouvir seu nome daquela forma. Ele nunca tinha visto aquela mulher antes. De onde ela o conhecia? E por que estava falando com ele? Por um segundo, pensou que era algum tipo de engano. "Sou eu", respondeu ainda hesitante. "Mas a senhora me conhece?" A mulher tirou os óculos escuros, revelando olhos que pareciam analisar cada detalhe dele. Ela sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Era algo calculado, quase como se quisesse deixá-lo desconfortável de propósito. "Meu nome é Isadora Almeida." "Não, você não me conhece." "Mas eu conheço você", ela disse com uma tranquilidade que deixou Gabriel ainda mais nervoso. "Conhece?" Essa palavra ecoou na cabeça dele. Como alguém como ela poderia conhecê-lo? Ele não fazia ideia de quem era aquela mulher. Gabriel deu um passo para trás, cruzando os braços instintivamente. Ele não queria ser rude, mas também não confiava em alguém que aparecia assim, do nada, falando como se soubesse tudo sobre ele. "Olha, desculpe, mas acho que tem algum engano", começou a dizer, tentando encerrar a conversa antes que ficasse mais estranha. Mas Isadora levantou uma das mãos, como quem pede paciência, e continuou a falar. "Não há engano algum, Gabriel. Eu sei tudo sobre você. Sei da sua faculdade, sei da sua mãe, sei da Clara, sei da dívida que seu pai deixou, sei o quanto você está lutando para manter tudo de pé. E mais importante, sei que você não vai conseguir continuar assim por muito tempo." As palavras dela caíram como uma bomba. Gabriel sentiu o rosto esquentar. Quem era essa mulher? Como ela sabia tanto da vida dele? Por um instante, ele quis simplesmente virar as costas e sair andando, mas algo na voz dela o fez ficar. Não era só o tom, era o que ela estava dizendo. Era verdade. Ele estava mesmo no limite.
Mas isso não dava o direito a ninguém de aparecer na rua e despejar tudo isso como se fosse um fato qualquer. E por que a senhora está me dizendo tudo isso? Ele perguntou, tentando esconder a mistura de raiva e vergonha que sentia. O sorriso dela ficou mais largo. Era como se estivesse esperando por essa pergunta. Porque eu quero resolver todos os seus problemas, Gabriel, ela disse, pausando para que ele absorvesse as palavras. Quero pagar suas dívidas, o tratamento da sua mãe, a educação da sua irmã, tudo. Basta você aceitar o que eu tenho para oferecer. Agora Gabriel não sabia se ela estava falando sério ou se aquilo era algum tipo de piada. Ele piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Resolver todos os problemas dele? Isso soava surreal. Na verdade, parecia bom demais para ser verdade. E Gabriel sabia que, quando algo parecia bom demais, geralmente havia um preço. E o que exatamente a senhora quer em troca? Ele perguntou, estreitando os olhos. Não tinha tempo nem energia para joguinhos. Um casamento. Ela falou a palavra com uma simplicidade que o deixou ainda mais atordoado. Apenas isso. Um casamento. De conveniência. Gabriel deu um passo para trás. Ele quase riu, mas não de diversão, e sim de puro nervosismo. Casamento? Que tipo de brincadeira era aquela? Ele olhou para os lados, como se procurasse uma câmera escondida, um sinal de que estava sendo vítima de alguma pegadinha. Gabriel sentia o coração acelerar enquanto olhava para aquela mulher à sua frente. Ele ainda estava tentando processar as palavras que tinha acabado de ouvir. Um casamento. Não era um pedido, e sim uma proposta. A forma como Isadora Almeida falou deixou isso bem claro. Não havia emoção ou romantismo. Era quase como se ela estivesse oferecendo um contrato e não pedindo para compartilhar a vida com ele. Gabriel não sabia se deveria rir da situação ou sair correndo, mas algo naquela mulher o mantinha ali, como se ele precisasse ouvir mais, mesmo que não fizesse o menor sentido. Enquanto Gabriel tentava organizar os pensamentos, Isadora continuava a falar. Ela começou a explicar com detalhes o que queria dizer. Não era um casamento comum. Ela deixou isso bem claro desde o início. Não era sobre amor, afeto ou qualquer coisa parecida. Era um arranjo. Um acordo que beneficiaria os dois lados. Ela queria que Gabriel fosse seu marido, mas não para formar uma família ou algo assim. Era para consolidar uma imagem, para manter uma aparência pública que era importante para ela. E, em troca, ela estava disposta a tirar Gabriel do buraco em que ele estava. Gabriel quase não acreditava nas coisas que ouvia. Ela sabia de tudo sobre ele, de cada dificuldade que enfrentava, e parecia que tinha estudado cada detalhe da vida dele antes de fazer aquela proposta. Isadora falava com segurança, como se já tivesse certeza de que ele aceitaria. Isso só fazia Gabriel se sentir ainda mais desconfortável. Era estranho, quase assustador, ser observado tão de perto por alguém que ele nem conhecia até poucos minutos atrás. Ela começou a listar tudo o que resolveria para ele. As dívidas do pai seriam quitadas. O tratamento da mãe teria os melhores médicos e recursos disponíveis. A educação de Clara seria garantida, desde as mensalidades escolares até os estudos futuros, fosse o que fosse que ela escolhesse fazer. Isadora garantiu que Gabriel poderia terminar a faculdade sem precisar se preocupar em pagar a mensalidade ou os livros. Tudo isso parecia um sonho. Mas um sonho com um preço. Ele precisaria se casar com ela e viver sob as condições que ela colocasse. A cada nova promessa que Isadora fazia, Gabriel sentia uma mistura de alívio e desespero. Não havia como negar que tudo aquilo resolveria os problemas que o atormentavam. Mas ele também sabia que nada na vida vinha de graça, muito menos algo tão grande quanto o que ela oferecia. Ele não conseguia entender por que ela o escolheria para uma coisa dessas. Por que ele? Era só porque ele estava em um momento vulnerável? Será que ela estava se aproveitando do desespero dele? Gabriel interrompeu a explicação dela, ainda tentando manter a calma, mas sua voz tremia um pouco. Ele perguntou por quê. Ela tinha escolhido ele, de todas as pessoas que poderia ter encontrado.
O que fazia dele alguém tão especial para essa proposta? Isadora olhou diretamente nos olhos dele, e a resposta dela foi tão direta quanto todas as outras coisas que ela já tinha dito. Ele tinha exatamente o perfil que ela precisava. Jovem, sem grandes laços sociais ou compromissos que o prendessem, a uma vida diferente, e alguém que já estava acostumado a carregar responsabilidades. Ela também falou que sabia que ele era inteligente, determinado e alguém que faria o que fosse necessário para proteger as pessoas que amava. Isso para ela era mais do que suficiente. Gabriel sentiu um arrepio ao ouvir aquilo. Era verdade que ele faria qualquer coisa pela mãe e pela irmã. Mas será que isso incluía aceitar uma proposta tão estranha e mudar completamente a vida dele? Ele não sabia. E naquele momento, sua cabeça parecia girar. Isadora continuava, quase como se estivesse vendendo um produto. Ela disse que o casamento seria discreto, nada extravagante. Eles assinariam os papéis no cartório, sem cerimônias ou festas. Depois disso, ele se mudaria para a mansão dela, onde teria tudo o que precisasse. Ela garantiu que ele não precisaria abrir mão de sua liberdade completamente. Ele poderia continuar estudando, sair quando quisesse e manter sua vida pessoal desde que seguisse algumas regras básicas que seriam estabelecidas no início do acordo. Gabriel escutava tudo, mas não conseguia decidir se aquilo era um pesadelo ou uma oportunidade milagrosa. Ele olhava para Isadora enquanto ela falava, tentando encontrar algum sinal de emoção ou fraqueza. Mas ela era firme, quase como uma parede intransponível. Não parecia haver segundas intenções em suas palavras, mas também não parecia haver espaço para negociação. Ela sabia exatamente o que queria, e era Gabriel quem precisava decidir se estava disposto a entrar nesse acordo. Ele tentou argumentar que não estava certo de que poderia aceitar algo assim. Não era o tipo de pessoa que conseguia se imaginar casado com alguém que mal conhecia, ainda mais em uma situação tão inusitada. Mas Isadora não recuou. Ela disse que ele tinha tempo para pensar, mas que sabia que ele entenderia que essa era uma chance única. Era isso ou continuar tentando resolver tudo sozinho, enfrentando problemas que só pareciam aumentar. Antes de sair, Isadora deixou um cartão de visita com o número dela. Ela disse que não estava pedindo uma resposta imediata. Disse que ele poderia ligar para ela quando estivesse pronto para aceitar. E então, como se nada de estranho tivesse acontecido, ela se despediu e saiu andando pela calçada com a mesma elegância com que tinha chegado. Gabriel ficou parado ali, segurando o cartão, sem saber o que pensar. Era como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Ele olhou para o céu, para o chão, para o cartão na mão. Aquilo tudo parecia tão surreal que ele precisou de alguns minutos para voltar a si. Quando finalmente começou a caminhar de volta para casa, a cabeça de Gabriel estava a mil. Ele sabia que aquela mulher, aquela proposta e aquele cartão poderiam mudar tudo. Mas ele também sabia que entrar em algo assim tinha um preço, e ele não fazia ideia do que viria depois. O único pensamento que o acompanhava era uma pergunta: vale a pena? Gabriel voltou para casa naquela noite, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. A proposta de Isadora não saía da cabeça dele. Ele tentou se concentrar em outras coisas, mas tudo parecia girar em torno do que ela havia dito. Resolver as dívidas, pagar o tratamento da mãe, garantir o futuro da irmã. Aquilo era tudo o que ele sempre quis, tudo pelo que vinha lutando, mas nunca conseguia alcançar. Era como se, de repente, uma porta tivesse se aberto para ele sair daquele buraco em que estava. O problema era o preço dessa saída. Ele chegou em casa e encontrou sua mãe dormindo no sofá da sala, com uma manta cobrindo as pernas. O rosto dela estava pálido e ela parecia mais frágil do que nunca. Ao lado dela, na mesinha, estavam os remédios que Gabriel havia comprado na farmácia na semana anterior, usando o que restava do salário do estágio. Ele sabia que ela precisava de mais medicamentos, mais consultas, e que o dinheiro que ele conseguia juntar mal dava para cobrir o básico. Clara apareceu na porta do quarto com um sorriso tímido. Perguntou se Gabriel já tinha comido alguma coisa, e ele percebeu que ela estava preocupada. Apesar de ser só uma adolescente,
Clara parecia carregar uma maturidade que Gabriel não queria que ela tivesse. Ele sabia que, de alguma forma, ela entendia a gravidade da situação, mesmo que ele tentasse protegê-la de tudo. Aquilo apertou o coração dele ainda mais. Depois de checar se a mãe estava confortável e de conversar um pouco com Clara, Gabriel foi para o próprio quarto. Ele se jogou na cama, encarando o teto. O cartão de Isadora ainda estava no bolso da calça, e ele o segurou por alguns minutos, olhando para o nome e o número impressos. Ele se sentia dividido. De um lado, havia a solução para todos os problemas dele. Do outro, havia um preço que ele não tinha certeza se estava disposto a pagar. Durante os dias seguintes, Gabriel tentou levar a vida normalmente, mas era impossível. A proposta de Isadora era como um eco constante na cabeça dele. Ele ia para o estágio e fazia o possível para se concentrar, mas sempre acabava pensando em como seria dizer sim para aquela mulher. Ele imaginava como seria viver na mansão dela, como seria estar ao lado de alguém tão diferente, em um casamento que não era de verdade. Ele se perguntava se seria capaz de lidar com tudo isso. À noite, quando chegava em casa, a realidade voltava a bater com força. A luz piscava porque a instalação elétrica estava velha. A geladeira fazia um barulho estranho, e Gabriel sabia que estava perto de quebrar. Ele tinha que decidir entre pagar as contas da casa ou comprar mais remédios para a mãe. Aquilo era um ciclo que não tinha fim, e por mais que ele tentasse, parecia que nada melhorava. Gabriel sabia que precisava de uma solução, mas odiava a ideia de depender de alguém, como Isadora. Ela era fria, calculista, e parecia sempre um passo à frente de tudo. Ele não confiava nela, mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a chance de resolver todos os problemas da sua família. Era como se ele estivesse preso entre o orgulho e o desespero, sem saber qual lado escolher. Em uma das noites, Gabriel decidiu sair para caminhar. Ele precisava colocar as ideias em ordem. Enquanto andava pelas ruas, ele pensava na mãe, na irmã e em tudo o que estava em jogo. Ele pensava no pai e no quanto desejava que ele estivesse ali para ajudar. Sentia uma saudade que doía no peito, mas também sentia raiva. Raiva de como tudo tinha dado errado, de como a vida parecia tão injusta. Ele chutou uma pedra no caminho e bufou, frustrado. A cada passo, ele ia pesando os prós e os contras. Se dissesse sim para Isadora, ele poderia garantir que a mãe tivesse o melhor tratamento. Poderia dar a Clara uma vida melhor, longe de preocupações. Poderia terminar a faculdade sem se preocupar se teria dinheiro para o próximo semestre. Tudo isso era tentador demais. Mas e ele? Será que conseguiria viver com a ideia de que estava entrando em um casamento falso? Será que conseguiria conviver com uma mulher como Isadora, que parecia ver as pessoas como peças em um jogo? Gabriel voltou para casa exausto, mas ainda sem uma resposta. Ele passou a noite inteira pensando. Quando finalmente pegou no sono, sonhou com Clara sorrindo, com a mãe saudável e com ele mesmo se formando. No sonho, tudo parecia perfeito. Mas, ao acordar, a realidade voltou como um tapa na cara. Ele se sentou na cama e olhou para o cartão que ainda estava no criado mudo. Aquela era a única opção viável que ele tinha, por mais que odiasse admitir. No dia seguinte, ele foi até o escritório do estágio, mas mal conseguia se concentrar no trabalho. As palavras de Isadora continuavam ecoando na mente dele. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Depois do expediente, Gabriel pegou o celular e ficou olhando para o número de Isadora. Ele digitou e apagou a mensagem várias vezes, como se estivesse tentando se convencer de que aquilo era o certo a fazer. Horas depois, sentado na mesa da cozinha, Gabriel finalmente digitou a mensagem. Ele disse que queria conversar com ela, que estava disposto a ouvir mais detalhes sobre o que ela tinha proposto. Quando enviou, sentiu um peso sair de seus ombros, mas também sabia que estava entrando em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Naquela noite, Gabriel ficou acordado, por horas, pensando em como sua vida estava prestes a mudar. Ele ainda tinha dúvidas, ainda tinha medo, mas acima de tudo, tinha um objetivo:
Ele faria o que fosse necessário para cuidar da mãe e da irmã, mesmo que isso significasse colocar sua própria liberdade em segundo plano. Nos dias que se seguiram, os dois se casaram em uma cerimônia simples e discreta. Gabriel olhava pela janela do carro enquanto as ruas conhecidas da cidade desapareciam e davam lugar a um bairro que ele nunca tinha visitado antes. As casas ficavam cada vez maiores e mais luxuosas, com portões altos e jardins impecáveis. Ele estava no banco de trás, em silêncio, enquanto o motorista, que Isadora havia enviado para buscá-lo, conduzia com precisão pelas ruas tranquilas. Cada quilômetro que passava, Gabriel sentia como se estivesse entrando em um mundo completamente diferente, um lugar onde ele definitivamente não pertencia. Quando o carro parou diante de um portão de ferro forjado, Gabriel engoliu em seco. A mansão de Isadora era imensa. Ele não sabia exatamente o que tinha imaginado, mas o que via à sua frente superava qualquer expectativa. O portão se abriu lentamente, e o carro entrou. Gabriel viu um jardim enorme, com árvores perfeitamente podadas e flores organizadas em canteiros impecáveis. No centro, uma fonte jorrava água cristalina. O caminho de pedras levava até a entrada da casa, que parecia ainda maior de perto. Gabriel desceu do carro e ficou parado por um instante, encarando aquela visão. Era tudo tão fora da realidade dele que parecia quase irreal. A porta da mansão se abriu, e uma mulher de uniforme preto e avental branco apareceu. Ela não sorriu, mas acenou para que ele entrasse. Gabriel pegou sua mochila, a única bagagem que tinha trazido, e seguiu para dentro. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. O chão brilhava, como se tivesse acabado de ser encerado, e as paredes eram decoradas com quadros que pareciam ter saído de um museu. Havia uma escadaria enorme no centro, com um corrimão dourado que serpenteava até o andar de cima. O teto tinha um lustre tão grande que parecia pesar 1 tonelada. Gabriel tentou não ficar muito impressionado, mas era difícil. Ele nunca tinha visto nada parecido na vida. Isadora estava esperando na sala principal, sentada em uma poltrona de couro com uma taça de vinho na mão. Ela sorriu quando o viu entrar, mas não era um sorriso acolhedor. Era o mesmo sorriso calculado que Gabriel já conhecia. Ela parecia satisfeita, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ela planejou. Ele se aproximou, ainda sem saber exatamente como agir. A formalidade da situação deixava tudo mais estranho. Isadora se levantou, colocou a taça sobre uma mesa de vidro e disse que ele estava finalmente em casa. Gabriel quis responder que aquilo não era um lar, pelo menos não para ele, mas se conteve. Ele sabia que estava ali porque tinha aceitado aquele acordo. Agora, ele precisava aprender a viver com isso. Isadora apresentou a casa rapidamente. Mostrou os cômodos principais, a sala de jantar, o escritório e o jardim nos fundos, que parecia maior do que um parque. Gabriel tentava absorver tudo, mas era muita coisa. A mansão tinha um ar frio, como se fosse mais um monumento do que um lugar para viver. Não havia fotos de família. Não havia nada que desse a sensação de que alguém realmente morava ali. Era tudo impecável, organizado, mas sem alma. Ela o levou até o quarto que seria dele. Era maior do que o apartamento onde ele morava com a mãe e a irmã. A cama parecia ter saído de uma revista, com lençóis brancos e travesseiros perfeitamente alinhados. Havia um closet cheio de roupas novas, e Gabriel ficou desconfortável ao perceber que todas eram do tamanho dele. Isadora já tinha pensado em tudo. Até isso. Era como se ela soubesse cada detalhe da vida dele antes mesmo de ele chegar. Depois de mostrar o quarto, Isadora deixou Gabriel sozinho para se ambientar, como ela disse. Ele colocou a mochila no chão e se sentou na cama. Olhou ao redor, sentindo o peso da decisão que tinha tomado. Tudo ali era bonito, luxuoso, mas também vazio. Ele percebeu que estava em um lugar onde nada tinha a ver com ele. Era como se fosse um ator em um cenário que não fazia parte da sua vida. Nos dias seguintes, Gabriel tentou se acostumar à nova rotina. A casa tinha empregados que cuidavam de tudo, desde limpar
até preparar as refeições. Ele não precisava fazer nada, o que de certa forma o incomodava. Ele estava acostumado a trabalhar, a se virar, a lutar por cada coisa. Agora, tudo estava pronto antes mesmo de ele pedir. Ele sentia que estava vivendo em uma bolha, separado do mundo real. As refeições com Isadora eram especialmente estranhas. Eles sentavam-se à mesa enorme da sala de jantar, com um banquete digno de um restaurante caro, mas quase não conversavam. Isadora era educada, mas distante. Ela falava pouco, e quando falava, era sempre algo superficial. Gabriel sabia que aquilo não era um casamento de verdade, mas mesmo assim, a ausência de qualquer conexão entre eles o deixava desconfortável. O silêncio da mansão era algo que também o incomodava. Apesar de toda a grandiosidade, a casa parecia vazia. Os passos dos empregados ecoavam pelos corredores, e Gabriel sentia que estava sempre sendo observado, mesmo quando estava sozinho. Ele tentava se focar nos estudos, passava horas lendo e escrevendo, mas a sensação de estar fora do lugar nunca o deixava. Uma noite, enquanto caminhava pelo corredor, ele notou uma porta entreaberta. Era o escritório de Isadora. Gabriel olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava por perto, e deu um passo para dentro. O ambiente era imponente, com prateleiras cheias de livros e uma mesa grande de madeira escura. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia que aquele lugar guardava segredos. E Gabriel sabia, no fundo, que segredos eram algo que Isadora certamente tinha. A nova vida na mansão era tudo, menos fácil. Gabriel estava cercado de luxo, mas o desconforto constante fazia com que ele se perguntasse, noite após noite, se tinha feito a escolha certa. Gabriel estava começando a entender que a mansão de Isadora não era apenas um lugar de luxo, mas também um lugar cheio de silêncios incômodos e pequenos detalhes que pareciam fora do lugar. Nos primeiros dias, ele pensou que era apenas coisa da sua cabeça, talvez fruto de se sentir deslocado. Mas conforme o tempo passava, ele começou a notar que havia algo estranho naquela casa e nas pessoas que trabalhavam lá. Era como se todo mundo estivesse seguindo um roteiro, como atores em uma peça ensaiada. Os empregados, por exemplo, eram extremamente formais e evitavam ao máximo qualquer interação com Gabriel. Eles faziam o trabalho com precisão, mas nunca o olhavam nos olhos por muito tempo. Quando ele tentava puxar assunto, recebia respostas curtas e mecânicas, como se eles tivessem medo de falar algo errado. Gabriel não era o tipo de pessoa que exigia formalidades. Na verdade, ele se sentia desconfortável com aquilo. Mas não era só isso. Havia algo no jeito como eles agiam, como se estivessem escondendo alguma coisa. Uma tarde, enquanto andava pelo corredor que levava ao seu quarto, Gabriel ouviu vozes baixas vindas de uma sala próxima. Ele parou, tentando entender o que estavam dizendo. Mas as palavras eram rápidas e confusas. Quando se aproximou mais, as vozes pararam repentinamente. Ele abriu a porta devagar e encontrou 2 empregados mexendo em um quadro que estava na parede. Os 2 olharam para ele com uma expressão que misturava susto e culpa. Antes que Gabriel pudesse perguntar o que estavam fazendo, um deles disse que estavam apenas limpando e saíram da sala rapidamente, deixando-o sozinho. Gabriel ficou parado ali por alguns minutos, olhando para o quadro. Era uma pintura antiga, com um casal elegante posando em um jardim. Ele não sabia por quê, mas algo naquela cena o incomodava. A moldura parecia pesada, e ele tinha a sensação de que os empregados não estavam apenas limpando. Havia algo mais naquela sala, mas ele não sabia exatamente o quê. Depois disso, ele começou a prestar mais atenção nos detalhes da casa. Um dos lugares que mais despertava a curiosidade de Gabriel era o escritório de Isadora. Toda vez que ele passava por lá, sentia um impulso de entrar, mas a porta geralmente estava trancada. Quando estava aberta, era porque Isadora estava lá dentro, e Gabriel sabia que não seria bem-vindo. Ele começou a reparar que Isadora passava muito tempo naquele escritório, especialmente à noite, quando ele já estava se preparando para dormir. Era comum ouvir passos firmes e o som de gavetas sendo abertas, como se ela estivesse buscando algo importante. Uma noite,
Gabriel decidiu sair do quarto para pegar um copo de água na cozinha. Enquanto descia as escadas, percebeu uma luz fraca saindo pela fresta da porta do escritório. Ele parou no meio do caminho, tentando decidir se deveria continuar ou voltar para o quarto. A curiosidade falou mais alto, e ele se aproximou devagar. Antes que pudesse chegar perto o suficiente para ouvir, a luz foi apagada, e ele ouviu o som da porta se fechando. Gabriel se escondeu rapidamente atrás de uma coluna e viu Isadora saindo do escritório com uma expressão séria. Ela segurava algo nas mãos, mas ele não conseguiu ver o que era. Isadora não o viu e subiu as escadas calmamente, mas Gabriel ficou parado ali, sentindo o coração bater mais rápido. Ele não sabia o que ela estava fazendo no escritório àquela hora, mas tinha certeza de que não era algo comum. Ele voltou para o quarto com a sensação de que havia muito mais sobre aquela mulher e aquela casa do que ela deixava transparecer. Outro detalhe que começou a chamar a atenção de Gabriel foi um corredor no segundo andar que parecia diferente do resto da mansão. As paredes eram de um tom mais escuro e não havia janelas, o que deixava o ambiente mais sombrio. Ele tentou entrar lá uma vez, mas uma das empregadas apareceu imediatamente, dizendo que aquele corredor não era usado e que era melhor ele evitar. Gabriel não entendeu o porquê daquilo, mas a forma como ela disse foi estranha, quase como se estivesse tentando afastá-lo de algo. Uma tarde, enquanto Isadora estava fora em uma reunião, Gabriel decidiu explorar a casa mais a fundo. Ele começou pelo jardim, mas logo se viu de volta àquele corredor. Dessa vez não havia ninguém para impedi-lo, e ele decidiu entrar. Conforme caminhava, sentia o ar mais pesado, e o silêncio era quase absoluto. No fim do corredor, encontrou uma porta fechada. Ele tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Gabriel ficou parado ali, olhando para a porta, sentindo que havia algo importante do outro lado. Ele deu alguns passos para trás e percebeu uma câmera no canto do teto, apontando diretamente para a porta. Era a única câmera que ele tinha visto na casa inteira. Ele voltou para o quarto, tentando não chamar atenção, mas agora sua mente estava cheia de perguntas. Por que aquela porta estava trancada? Por que aquele corredor parecia tão diferente do resto da casa? E por que havia uma câmera ali, quando nenhuma outra parte da mansão tinha segurança visível? No jantar daquela noite, Gabriel tentou observar Isadora com mais atenção. Ela estava calma, como sempre, mas havia algo no olhar dela que parecia diferente. Gabriel não conseguia explicar, mas sentia que Isadora estava sempre um passo à frente, como se ela soubesse exatamente o que ele estava pensando. A sensação de estar sendo observado o tempo todo só aumentava, e ele começou a se perguntar se havia cometido um erro ao aceitar o acordo. A mansão, que no começo parecia apenas fria e vazia, agora parecia esconder segredos em cada canto. Gabriel sabia que precisava ser cuidadoso, mas também sabia que não conseguiria ignorar aquilo por muito tempo. Algo estava acontecendo ali, e ele estava determinado a descobrir o que era. Gabriel acordou com a luz da manhã entrando pela janela do quarto. Mas, como sempre, não se sentia descansado. Desde que se mudara para a mansão de Isadora, ele tinha dormido mal quase todas as noites. A sensação de que havia algo errado naquela casa não o deixava em paz. Cada canto, cada silêncio, cada olhar furtivo dos empregados parecia esconder alguma coisa. Gabriel tinha a impressão de que estava vivendo dentro de um quebra-cabeça gigante, mas sem saber por onde começar a montar as peças. Naquela manhã, enquanto tomava café da manhã sozinho na enorme sala de jantar, Gabriel começou a reparar em um quadro na parede. Era uma pintura imponente de um homem de meia-idade, vestido em um terno clássico, com uma expressão séria. Ele já havia notado aquele quadro antes, mas nunca prestara atenção nos detalhes. De repente, sentiu uma curiosidade estranha. Quem era aquele homem? Ele parecia importante, pelo menos para Isadora, já que o quadro estava bem no centro da sala, como uma peça central da decoração. Mais tarde, enquanto Isadora estava fora, Gabriel decidiu explorar o escritório dela novamente. Ele sabia que não devia, mas algo o empurrava a investigar. Dessa vez, a porta estava aberta,
e ele entrou sem hesitar. O lugar era tão organizado que parecia intocável. As prateleiras estavam cheias de livros, mas o que chamou a atenção de Gabriel foi uma caixa de madeira no canto da sala. Era pequena, com uma fechadura simples, mas o que a destacava era o fato de estar ligeiramente aberta. Gabriel se ajoelhou e abriu a tampa com cuidado. Dentro, havia fotografias antigas, documentos e cartas. Ele pegou uma das fotos e viu Isadora muito mais jovem, ao lado do homem do quadro. Eles estavam sorrindo, em uma pose que parecia ser de um casal feliz. Gabriel franziu a testa. Seria aquele homem o marido de Isadora? Ele nunca ouvira falar sobre o passado dela. Tudo o que sabia era que ela era viúva, mas nada além disso. Ele pegou outro papel da caixa e percebeu que era uma carta. As palavras estavam escritas à mão, com uma caligrafia caprichada. Era uma carta de agradecimento de Joaquim Almeida, o homem do quadro, para alguém chamado César Nogueira. Gabriel sentiu um arrepio ao reconhecer o nome do pai. Ele leu a carta mais uma vez, tentando entender. Parecia que Joaquim estava agradecendo ao pai de Gabriel por algo relacionado a negócios. Era estranho, porque o que ele sabia do pai era que ele nunca tinha mencionado nada sobre a família Almeida. Enquanto mexia na caixa, encontrou outro documento que chamou sua atenção. Era uma espécie de contrato ou acordo comercial entre Joaquim e César. Gabriel não entendia muito bem os termos técnicos, mas algo na linguagem o deixou desconfiado. Havia menções a investimentos e empréstimos, mas também palavras como falência e disputa legal. Ele começou a juntar as peças e percebeu que o relacionamento entre seu pai e os Almeida não tinha sido apenas de amizade. Algo havia dado. Errado. Muito errado. Gabriel devolveu tudo à caixa e a fechou antes que alguém aparecesse. Ele saiu do escritório com o coração acelerado, tentando processar o que havia descoberto. Durante o resto do dia, ele ficou recluso em seu quarto, analisando tudo o que sabia. Se o pai dele tinha feito negócios com Joaquim Almeida, por que nunca mencionou isso? E por que Isadora nunca trouxe esse assunto à tona? Era coincidência que ele, justamente ele, tivesse sido escolhido para aquele casamento arranjado? No jantar, daquela noite, Gabriel tentou observar Isadora com mais atenção. Ela estava tranquila, como sempre, mas ele sentia que havia algo diferente no jeito dela. Era como se estivesse testando-o, esperando que ele falasse alguma coisa. Gabriel decidiu ficar em silêncio, mas suas suspeitas cresceram. Ele tinha certeza de que o casamento não era apenas um arranjo por conveniência. Havia mais coisa ali, algo que ele ainda não conseguia entender completamente. Nos dias seguintes, Gabriel começou a pesquisar mais sobre Joaquim Almeida e sua relação com César Nogueira. Ele usou o computador que Isadora tinha disponibilizado para ele e encontrou algumas matérias antigas sobre uma falência que envolvia a empresa de Joaquim. Os artigos mencionavam que a queda financeira de Joaquim tinha sido resultado de uma fraude, mas nenhum detalhe específico era dado. Gabriel se perguntou se o pai dele tinha algo a ver com aquilo. A ideia o deixava desconfortável, mas ele sabia que precisava investigar mais. Uma noite, Gabriel decidiu confrontar Isadora, mas de forma sutil. Ele mencionou o quadro na sala de jantar e perguntou quem era o homem. Isadora pausou por um instante, antes de responder que era Joaquim, seu falecido marido. Ela disse que ele tinha sido um grande homem, mas que a vida às vezes era cruel. A resposta dela foi vaga, mas o tom na voz dela deixou claro que havia dor ali. Gabriel quis perguntar mais, mas sabia que, se pressionasse, ela se fecharia ainda. Mas ele passou a reparar que toda vez que o nome de Joaquim surgia, os empregados ficavam tensos. Era como se houvesse um pacto silencioso para não falar sobre ele. Gabriel sabia que aquilo não era normal. Quanto mais ele investigava, mais percebia que a história entre os Nogueira e os Almeida era muito mais complicada do que parecia. E de alguma forma, ele estava bem no meio disso tudo. Gabriel sabia que não dava mais para continuar ignorando as perguntas que estavam martelando sua mente. Cada passo que ele dava dentro daquela mansão parecia conduzi-lo para uma verdade que ele ainda não conseguia enxergar completamente. Mas a sensação era clara. Ele estava no meio de algo muito maior do que apenas um casamento de conveniência.
E quanto mais ele pensava, mais tinha certeza de que Isadora sabia disso desde o começo. Naquela noite, enquanto Isadora participava de um evento, Gabriel decidiu que era hora de entrar no escritório dela novamente. Não era algo que ele fazia com orgulho, mas as dúvidas estavam corroendo sua paz, e ele precisava de respostas. A porta estava trancada, mas Gabriel já sabia onde Isadora guardava uma das chaves. Ele havia visto uma cópia no fundo de uma gaveta da cozinha dias antes. Pegou a chave, foi até o escritório e entrou, certificando-se de trancar a porta atrás de si. Dessa vez, ele não estava disposto a deixar passar nenhum detalhe. Começou a mexer nas gavetas da mesa de Isadora, abrindo com cuidado para não deixar pistas de que alguém esteve ali. Em uma das gavetas, encontrou um envelope grande, cheio de documentos. No topo, havia uma foto antiga de Joaquim Almeida ao lado de outro homem. Gabriel sentiu um aperto no estômago quando reconheceu o rosto. Era seu pai, César Nogueira. A imagem parecia amigável, mas o olhar de Joaquim parecia carregar algo além disso. Gabriel colocou a foto de lado e começou a ler os papéis. Os documentos eram contratos de negócios entre Joaquim e César, com datas que iam desde anos antes de Gabriel nascer até pouco tempo antes de Joaquim morrer. Ao ler com atenção, Gabriel começou a perceber um padrão. Seu pai e Joaquim eram sócios em uma empresa, mas em algum momento tudo deu errado. O tom dos papéis mudava drasticamente, e logo ele encontrou provas de que Joaquim havia acusado seu pai de desviar dinheiro e arruinar os negócios. Uma carta escrita à mão estava entre os papéis, e Gabriel começou a ler. Era de Joaquim para Isadora. Ele descrevia o que havia acontecido com a empresa, acusando César de traição e afirmando que a falência tinha arruinado a família Almeida. Na carta, Joaquim dizia que não aguentava mais a pressão e que a desonestidade de César havia destruído não apenas os negócios, mas também a saúde dele. Gabriel parou de ler por um momento, sentindo a garganta apertar. Ele sabia que o pai tinha seus defeitos, mas nunca imaginou que ele pudesse estar envolvido em algo tão sujo. Mais abaixo, na pilha de papéis, Gabriel encontrou um recorte de jornal que confirmava o que ele já suspeitava. Joaquim havia morrido pouco depois da falência, e a matéria mencionava que o estresse e os problemas financeiros contribuíram para sua morte precoce. Gabriel sentiu o peso daquela informação. Seu pai, de alguma forma, estava ligado à tragédia que havia devastado a vida de Isadora e sua família. Mas o que realmente o abalou foi um diário pequeno que estava escondido no fundo da gaveta. Ele abriu e as páginas estavam cheias de anotações feitas por Isadora. A caligrafia dela era firme e decidida, e à medida que Gabriel lia, começou a entender exatamente por que ele estava naquela casa. Isadora havia planejado o casamento como parte de uma vingança pessoal. As anotações descreviam como ela descobriu sobre Gabriel, como ela monitorou sua vida por meses e como acreditava que casar com ele seria a forma perfeita de corrigir o que César Nogueira havia feito. Gabriel sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dele. Tudo fazia sentido agora. A proposta dela, o casamento, a forma como ela parecia sempre saber tudo sobre ele. Isadora não o escolheu por acaso. Ele era uma peça-chave no plano dela de punir a família Nogueira pelo que tinha acontecido no passado. Gabriel se levantou da cadeira, sentindo uma mistura de raiva, vergonha e confusão. Ele sabia que precisava confrontar Isadora. Mas como? Ele guardou tudo de volta no lugar, tentando deixar tudo exatamente como estava, e saiu do escritório. Naquela manhã, Gabriel acordou sentindo um nó no peito que parecia apertar mais a cada minuto. Ele tinha passado a noite inteira pensando no que havia descoberto. Sabia que não dava mais para evitar o confronto com Isadora. Ela sabia de tudo sobre ele desde o início. Sabia sobre sua família, sobre o pai. Tudo o que ele achava que era apenas uma coincidência tinha sido, na verdade, um plano cuidadosamente elaborado. Gabriel não podia mais ignorar isso, nem fingir que estava tudo bem. Ele desceu as escadas e encontrou Isadora na sala de estar, sentada com uma xícara de café em mãos, lendo o jornal. Ela estava sempre impecável, como se cada movimento fosse ensaiado.
Ao vê-lo, ela levantou os olhos brevemente, dando um pequeno sorriso, como se nada tivesse mudado. Mas para Gabriel, tudo estava diferente. Ele sentiu o sangue ferver ao lembrar das anotações no diário dela, dos papéis no escritório. Tudo o que ela havia feito o colocava em uma posição que ele nunca escolheu estar. Ele não queria rodeios, não queria começar devagar. Precisava que ela soubesse que ele sabia. Com a voz firme, mas carregada de tensão, Gabriel disse que eles precisavam conversar. Isadora ergueu as sobrancelhas levemente, mas manteve a calma. Ela fez um gesto para que ele se sentasse, mas Gabriel permaneceu em pé. O silêncio na sala era pesado. Ele respirou fundo, tentando controlar a mistura de raiva e frustração que estava sentindo. Sem dar muitas voltas, Gabriel perguntou diretamente: por que ela o escolheu? Por que fez todo aquele esforço para colocá-lo naquela situação? Isadora, que até então parecia tranquila, fechou o jornal com cuidado, colocou a xícara na mesa e olhou para ele. Por alguns segundos, ela ficou em silêncio, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Ela começou dizendo que sabia que Gabriel havia descoberto algo, que ele não estaria ali com aquele tom de voz se não tivesse mexido no escritório dela. Ele não negou, só encarou-a, esperando que ela explicasse. E então, Isadora começou a falar, com a mesma calma calculada de sempre, mas desta vez com uma honestidade quase cruel. Ela contou que o casamento nunca foi apenas um arranjo de negócios. Era parte de algo maior, algo que, segundo ela, Gabriel jamais entenderia completamente. Disse que tinha passado anos lidando com a dor de perder Joaquim, de ver sua família ruir por causa das ações de César Nogueira. Para Isadora, aquele casamento era uma forma de justiça. Ela queria que Gabriel carregasse o peso do passado do pai dele, assim como ela havia carregado o peso da destruição de sua própria família. Gabriel sentiu como se cada palavra fosse um soco. Ele tentou argumentar, dizendo que não tinha nada a ver com o que seu pai fez, que ele nem mesmo sabia desses negócios antes de entrar naquela casa. Mas Isadora não parecia se abalar. Ela disse que entendia que ele não tinha culpa direta, mas que para ela, as consequências das escolhas de César precisavam ser enfrentadas por alguém. E Gabriel era a única pessoa que restava. Ele não acreditava no que estava ouvindo. Perguntou como ela pôde planejar algo assim, como ela conseguiu observar sua vida de longe, sabendo de tudo o que ele estava passando, e ainda assim usar isso contra ele. A voz dele tremeu um pouco, mas ele continuou. Gabriel queria entender como alguém podia ser tão frio, tão calculista. Ele perguntou se ela não sentia nenhum remorso por ter manipulado alguém que já estava em uma situação tão difícil. Por um momento, Isadora pareceu hesitar. Foi a primeira vez que Gabriel viu algo diferente na expressão dela. Havia algo ali, talvez arrependimento, talvez apenas um lampejo de dúvida. Mas tão rápido quanto apareceu, desapareceu. Isadora retomou sua postura firme e respondeu que às vezes, para trazer equilíbrio ao mundo, era preciso tomar decisões difíceis. Disse que a dor que Gabriel estava sentindo agora era pequena comparada ao que ela havia enfrentado quando perdeu tudo. Gabriel balançou a cabeça, incrédulo. Ele percebeu que para Isadora, ele não era uma pessoa. Ele era um símbolo, uma ferramenta para compensar as perdas que ela teve no passado. E isso o deixou ainda mais irritado. Ele disse a ela que vingança não era justiça, que o que ela estava fazendo era apenas perpetuar um ciclo de dor. Mas Isadora não parecia se importar. Para ela, tudo o que estava fazendo era justificado. O clima na sala ficou pesado, quase sufocante. Gabriel sentiu que não adiantava mais tentar convencer Isadora de nada. Ela estava presa demais ao próprio passado, ao próprio sofrimento. Ele percebeu que, para ela, tudo o que importava era o controle, a sensação de que estava acertando as contas com o destino. Antes de sair da casa, Gabriel disse algo que ele sabia que iria mexer com ela. Disse que, ao transformar a vida dele em um jogo de vingança, Isadora não estava honrando a memória de Joaquim, mas sim desrespeitando tudo o que ele representava. Ele viu que aquelas palavras a atingiram,
mesmo que ela tentasse esconder. Isadora não respondeu de imediato, mas Gabriel sabia que havia plantado uma dúvida nela. Gabriel sabia que não podia enfrentar aquilo sozinho. Depois do confronto com Isadora e das revelações que haviam vindo à tona, ele percebeu que estava preso em uma situação que era muito maior do que imaginava. A mansão era como uma gaiola dourada, e Isadora, com todo o seu poder e controle, parecia ter planejado cada detalhe. Ele precisava de ajuda, mas pedir ajuda não era algo fácil para Gabriel. Era como admitir que ele não dava conta, que estava perdido. Mas naquele momento, ele não tinha outra escolha. Ele passou dias pensando em quem poderia confiar. Não tinha muitos amigos próximos. Na verdade, havia se afastado de quase todos desde que a vida começou a desmoronar. Mas havia uma pessoa em quem ele sabia que podia confiar: Renato Martins. Renato era um amigo de faculdade, alguém que estava sempre disposto a ajudar, mas que também sabia ser prático e direto. Além disso, Renato já tinha um emprego estável em um escritório de advocacia e entendia sobre contratos e leis muito mais do que Gabriel. Gabriel pegou o celular e hesitou, por alguns segundos antes de ligar. Era estranho pedir ajuda assim, do nada, depois de tanto tempo. Mas Renato atendeu com a mesma energia de sempre, como se eles tivessem conversado ontem. Depois de um pouco de conversa fiada, Gabriel foi direto ao ponto. Disse que precisava de ajuda para entender uma situação complicada, mas que não podia explicar tudo por telefone. Renato, curioso, sugeriu que se encontrassem em um café próximo ao trabalho dele. No dia seguinte, Gabriel saiu da mansão com a desculpa de que precisava resolver algo relacionado à faculdade. Isadora nem sequer perguntou o que era, talvez porque estivesse mais interessada em manter as aparências do que em controlar seus movimentos. Ele chegou ao café e viu Renato já esperando em uma mesa perto da janela. O amigo levantou e o cumprimentou com um sorriso, mas Gabriel mal conseguiu retribuir. Sua expressão séria deixou claro que ele não estava ali para bater papo. Depois de pedir um café, Gabriel começou a contar o que estava acontecendo. Ele tentou explicar de forma resumida, mas conforme falava, percebeu que era impossível simplificar. As palavras saíam como um desabafo, e Renato ouvia com atenção, sem interromper. Quando Gabriel terminou de falar, Renato parecia chocado. Ele ficou alguns segundos em silêncio, processando tudo, antes de perguntar se Gabriel tinha alguma prova do que estava dizendo. Gabriel abriu a mochila e tirou as anotações que tinha feito, além de algumas fotos que tirou dos documentos no escritório de Isadora. Ele não queria mexer nas coisas dela de novo, então tinha aproveitado a primeira oportunidade que teve para registrar o máximo de informações possível. Renato pegou os papéis e começou a analisá-los. Gabriel viu a expressão do amigo mudar conforme ele lia. Era óbvio que o que ele estava vendo confirmava que a situação era mais grave do que parecia. Renato fechou os papéis e olhou para Gabriel. Ele disse que, legalmente, a situação era complicada. O casamento tinha sido registrado de forma legítima, e no papel, Gabriel tinha aceitado o acordo. No entanto, as intenções de Isadora, reveladas pelas anotações dela, poderiam ser usadas contra ela. Renato explicou que se eles conseguissem mais provas sobre as motivações de Isadora, seria possível contestar o contrato de casamento ou até processá-la por manipulação e abuso de poder. Gabriel ouviu com atenção, mas a ideia de enfrentar Isadora em um tribunal parecia tão distante quanto impossível. Ele sabia o quanto ela era poderosa, o quanto ela tinha controle sobre tudo ao seu redor. Renato, percebendo a hesitação do amigo, sugeriu que Gabriel contratasse um investigador particular para descobrir mais sobre o passado de Isadora e os negócios da família Almeida. Quanto mais informações eles tivessem, mais forte seria o caso contra ela. A ideia parecia arriscada, mas Gabriel sabia que era a única opção. Ele agradeceu a Renato e prometeu mantê-lo informado. Antes de sair, Renato fez questão de lembrar Gabriel de que ele não estava sozinho. Disse que se precisasse de qualquer coisa, era só ligar. Gabriel sentiu um peso sair de seus ombros ao ouvir aquilo. Pela primeira vez em semanas,
Ele não se sentia completamente isolado. Gabriel sabia que precisava de mais ajuda. Então, ele decidiu contratar um investigador particular, usando parte do dinheiro que Isadora havia dado a ele como parte do acordo. Naquela noite, Gabriel ficou acordado até tarde, pesquisando opções para contratar um investigador. Ele sabia que não podia deixar rastros, então usou um computador público durante o dia para buscar profissionais confiáveis. Encontrou um nome que parecia promissor: Henrique Vasconcelos, um investigador conhecido por sua discrição e eficiência. Gabriel estava decidido. Contratar um investigador particular era sua única chance de descobrir mais sobre Isadora e o que realmente estava por trás de toda aquela trama de vingança. Ele sabia que não podia confiar em ninguém dentro da mansão e que Isadora era esperta o suficiente para manter seus segredos bem guardados. Henrique Vasconcelos parecia ser a pessoa certa para o trabalho. Tudo o que Gabriel tinha lido sobre ele indicava que era um profissional experiente, discreto e com uma capacidade quase assustadora de encontrar informações que ninguém mais conseguia. O encontro com Henrique foi marcado em um pequeno café no centro da cidade, longe da região onde Isadora costumava circular. Gabriel chegou cedo, escolheu uma mesa no canto mais afastado e ficou olhando para a porta, esperando pela chegada do homem. Quando Henrique apareceu, Gabriel percebeu que ele era exatamente como imaginava. Um homem na faixa dos 40 anos, com uma expressão tranquila, mas com olhos atentos que pareciam enxergar tudo. Ele vestia roupas simples, mas carregava uma postura que exalava confiança. Henrique se sentou e cumprimentou Gabriel com um aperto de mão firme. Depois de pedir um café, ele foi direto ao ponto. Perguntou o que Gabriel precisava e qual era o nível de risco envolvido. Gabriel, ainda hesitante, começou a explicar. Ele contou sobre o casamento arranjado, sobre como Isadora o havia manipulado e, finalmente, sobre os documentos e as anotações que encontrou no escritório dela. Henrique ouviu tudo com atenção, sem interromper, mas fazia anotações rápidas, em um pequeno caderno. Quando Gabriel terminou, Henrique levantou o olhar e perguntou algo que o pegou de surpresa. Você tem certeza de que quer seguir com isso? Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ele sabia que, ao contratar Henrique, estava entrando em um território perigoso. Isadora não era o tipo de pessoa que deixaria qualquer ameaça passar despercebida. E, se ela descobrisse que estava sendo investigada, as coisas poderiam sair do controle. Mas Gabriel não tinha outra escolha. Ele precisava da verdade. Precisava entender onde estava pisando. Henrique aceitou o caso, mas deixou claro que seria um trabalho delicado. Ele explicou que começaria investigando o passado de Isadora e os negócios da família Almeida. Queria entender melhor o que havia acontecido com Joaquim, o marido dela, e como isso se conectava aos Nogueira. Também disse que procuraria por qualquer informação comprometedora que pudesse ser usada contra Isadora, caso fosse necessário. Gabriel concordou e forneceu o máximo de detalhes que conseguiu lembrar, incluindo os nomes e as datas que viu nos documentos. Nos dias seguintes, Gabriel tentava manter a rotina na mansão, mas era difícil. Ele sentia que estava andando sobre gelo fino. Isadora continuava agindo como se tudo estivesse normal, mas Gabriel sabia que ela não era tola. Ela provavelmente suspeitava que ele estava tramando algo, mesmo que não soubesse exatamente o que. Ele evitava qualquer confronto direto e passava o tempo todo tentando parecer distraído, como se estivesse focado apenas na faculdade. Enquanto isso, Henrique começou a enviar atualizações. Ele era metódico e só entrava em contato quando tinha algo relevante para compartilhar. Na primeira semana, descobriu informações básicas sobre os negócios antigos de Joaquim Almeida. A empresa que ele comandava havia sido uma das maiores da região, mas entrou em colapso após um escândalo financeiro. Até então, Henrique não encontrou nenhuma conexão direta entre o pai de Gabriel e a queda da empresa, mas disse que estava apenas começando. Na segunda semana, as coisas começaram a ficar mais interessantes. Henrique encontrou registros de que Joaquim havia tentado abrir um processo contra César Nogueira, mas o caso nunca chegou a ir para frente. Gabriel não sabia disso,
e ficou intrigado. Por que o processo não prosseguiu? Teria sido por falta de provas ou porque algo mais havia acontecido nos bastidores? Henrique prometeu investigar mais a fundo, mas já havia um padrão surgindo. Joaquim acreditava que o pai de Gabriel era o responsável por sua ruína. Uma das descobertas mais chocantes veio na terceira semana. Henrique encontrou evidências de que Isadora estava envolvida em negócios obscuros nos últimos anos. Ela havia usado a fortuna da família Almeida para financiar empresas que, em papel, pareciam legítimas, mas que, na prática, tinham ligações com atividades questionáveis. Lavagem de dinheiro, evasão fiscal, até mesmo alguns contratos suspeitos envolvendo políticos locais. Henrique enviou cópias de documentos e registros para Gabriel, que começou a entender que Isadora não era apenas uma mulher em busca de vingança. Ela era perigosa. Com cada nova descoberta, Gabriel sentia que estava mais perto da verdade, mas também mais vulnerável. Ele sabia que, se Isadora desconfiasse de Henrique, o investigador poderia estar em perigo. E mais do que isso, Gabriel sabia que Isadora não hesitaria em usar todo o seu poder para proteger seus segredos. Henrique, no entanto, parecia calmo. Ele garantia que tinha experiência com esse tipo de situação e que estava tomando todas as precauções necessárias. Gabriel reuniu todas as informações e sabia que agora tinha uma arma poderosa. Ele podia destruir Isadora se quisesse. Mas não era isso que ele buscava. O que ele queria, acima de tudo, era liberdade. Queria sair daquela relação que nunca foi real, limpar seu nome e garantir que sua família nunca mais fosse usada como peça no jogo de outra pessoa. Uma tarde, enquanto Gabriel estava na mansão, Isadora apareceu. Ela estava diferente. Não, havia mais aquela postura inabalável, aquele ar de superioridade que costumava carregar. Ela parecia cansada, quase abatida. Gabriel sabia que ela estava começando a sentir o peso de tudo. Eles trocaram poucas palavras, mas o silêncio entre eles dizia muito. Isadora sabia que Gabriel tinha as provas. Ela sabia que, desta vez, o controle não estava mais em suas mãos. Naquela noite, Gabriel tomou uma decisão. Ele entrou em contato com Renato e Henrique e disse que era hora de agir. Eles prepararam um dossiê completo com todas as provas que tinham contra Isadora e levaram o caso às autoridades. Renato, com sua experiência jurídica, garantiu que tudo fosse feito de forma discreta, mas eficaz. A denúncia incluía detalhes sobre os esquemas ilegais de Isadora, mas também evidências de como ela havia manipulado Gabriel e usado o casamento como parte de sua vingança. Gabriel sabia que isso significava cruzar uma linha. Isadora tinha recursos e influência, e ele não era ingênuo de pensar que ela não tentaria retaliar. Mas ele também sabia que não podia mais viver sob a sombra dela. Era um risco que ele estava disposto a correr. A queda de Isadora começou, de forma sutil. Primeiro, vieram as investigações. Agentes começaram a aparecer em empresas ligadas a ela, pedindo documentos e entrevistando funcionários. Depois, surgiram reportagens na mídia, expondo os primeiros indícios de irregularidades nos negócios da família Almeida. O nome de Isadora começou a aparecer nas manchetes, e com isso, a pressão aumentou. Isadora tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Ela continuava sua rotina, tentando manter a aparência de normalidade. Mas Gabriel via nos olhos dela que ela sabia que o fim estava se aproximando. Ela passava mais tempo no escritório, fazendo ligações e tentando controlar a situação. Mas desta vez, ela estava lutando contra algo maior do que ela. As evidências eram claras demais, e as conexões dela começaram a desaparecer uma a uma. O momento decisivo veio quando Isadora recebeu uma intimação formal. Ela estava sendo acusada de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. Gabriel estava na sala quando a intimação chegou. Ele viu o rosto dela endurecer enquanto lia o documento. Ela não disse nada a ele, mas pela primeira vez, Gabriel sentiu que Isadora estava realmente vulnerável. Dias depois, Isadora foi levada para depor. A mansão, que sempre foi um símbolo de poder e controle, agora parecia um lugar vazio.
Os empregados estavam tensos, e Gabriel sabia que todos estavam apenas esperando o próximo capítulo dessa história. Ele, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente estava vendo uma saída. Tristeza porque, apesar de tudo, ele não desejava que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Quando Isadora foi formalmente acusada, a notícia se espalhou rapidamente. Empresas começaram a cortar laços com ela e sua reputação, que sempre foi impecável, agora estava em ruínas. Gabriel assistiu de longe enquanto o império que ela havia construído desmoronava. Era um processo lento e doloroso, mas inevitável. Isadora estava enfrentando as consequências de anos de decisões erradas, e desta vez não havia ninguém para protegê-la. Isadora foi acusada pelos seus crimes e presa. Além disso, metade de sua fortuna, incluindo a mansão, ficou para Gabriel. Mansão parecia diferente sem a presença de Isadora. O silêncio, que antes era opressor, agora parecia vazio. Gabriel caminhava pelos corredores, observando os móveis antigos, as obras de arte e os detalhes luxuosos que pareciam fazer parte de outro mundo. Tudo ali era grande, bonito e, ao mesmo tempo, completamente desprovido de calor. A mansão era um reflexo perfeito do que Isadora representava: poder e controle, mas também solidão e dor. Por dias, Gabriel tentou entender o que faria a seguir. Ele sabia que a mansão agora fazia parte do acordo de separação e que legalmente pertencia a ele. Mas ficar naquele lugar parecia errado. Cada canto da casa trazia lembranças do que ele havia passado, das manipulações, das noites em claro tentando descobrir a verdade. Não era um lar. Nunca foi. Para Gabriel, a mansão era um símbolo de tudo o que ele queria deixar para trás. Ele se sentou na sala de estar, onde tantas conversas tensas com Isadora haviam acontecido, e olhou para o quadro de Joaquim Almeida que ainda estava pendurado na parede. O olhar sério de Joaquim parecia observá-lo, como se exigisse algo dele. Gabriel pensou no que Joaquim representava, na história que ele havia descoberto sobre a queda da família Almeida, e no impacto que isso teve na vida de Isadora. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. A mansão não podia continuar sendo apenas um monumento vazio ao passado. Ela precisava ter um propósito, algo que redimisse, de alguma forma, tudo o que aconteceu ali. Gabriel passou a noite pensando, andando de um lado para o outro, e pela manhã tomou uma decisão. Ele venderia a mansão. Mas o dinheiro não seria usado para ele ou sua família. Ele criaria algo com significado, algo que pudesse transformar um legado de dor em esperança. Gabriel entrou em contato com Renato e pediu ajuda para organizar os detalhes da venda. A mansão era um patrimônio de grande valor e não demorou para aparecerem interessados. Enquanto isso, Gabriel começou a planejar o que faria com o dinheiro. Ele se lembrou de Joaquim e da carta que havia encontrado, onde Joaquim expressava sua esperança de construir algo significativo antes de tudo desmoronar. Gabriel decidiu que usaria os recursos para criar um fundo de bolsas de estudo. O fundo seria dedicado a ajudar jovens de baixa renda a acessar educação de qualidade, especialmente em áreas como direito e administração. Gabriel queria garantir que ninguém mais precisasse enfrentar as barreiras que ele enfrentou. Ele sabia que isso não apagaria o passado, mas acreditava que poderia dar a outras pessoas a oportunidade de criar um futuro melhor. O fundo recebeu o nome de Joaquim Almeida, como uma forma de homenagear o homem que, apesar de tudo, parecia ter boas intenções antes de ser arrastado pela tragédia. Quando a venda foi concluída, Gabriel sentiu um alívio enorme. Era como se finalmente estivesse encerrando um capítulo sombrio de sua vida. Ele fez questão de visitar o local uma última vez antes de entregá-lo ao novo dono. Andou pela casa em silêncio, parando em cada cômodo para refletir sobre tudo o que aconteceu ali. Ele sabia que, apesar de tudo, aquela experiência o havia transformado. Ele não era mais o mesmo jovem desesperado que entrou naquela casa meses antes. Ele havia crescido, aprendido a lutar pelo que acreditava e encontrado uma nova força dentro de si.
No dia em que a mansão foi oficialmente entregue, Gabriel se sentiu livre. Ele caminhou pelo jardim uma última vez, olhando para a fonte que sempre chamou sua atenção. A água ainda fluía, mas para ele parecia mais simbólica agora, como uma metáfora para seguir em frente. Ele sabia que, dali em diante, sua vida seria diferente. Ele estava determinado a usar tudo o que aprendeu para construir algo significativo, não apenas para ele, mas para as pessoas ao seu redor. Mais tarde, quando o fundo de bolsas foi oficialmente lançado, Gabriel fez um discurso em um pequeno evento. Ele falou sobre a importância da educação, sobre como cada oportunidade pode transformar uma vida, e sobre a necessidade de criar algo positivo, mesmo a partir de circunstâncias difíceis. Ele não mencionou Isadora ou tudo o que havia acontecido, mas em seu coração, sabia que aquilo também era parte da história dela. De alguma forma, ele sentia que ela entenderia o que ele estava fazendo e talvez até respeitasse sua decisão. A mansão, com todo o seu luxo e peso histórico, não era mais parte da vida de Gabriel. Mas o que ela representava agora era algo completamente diferente. Era um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar um caminho para a luz. O tempo passou mais rápido do que Gabriel esperava. Depois de vender a mansão e criar o fundo de bolsas em homenagem a Joaquim Almeida, ele começou a reconstruir sua vida com um novo foco. Ele finalmente sentia que estava no controle, que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. Mas, mesmo com tudo o que tinha conquistado, algo ainda pesava em seu coração. O que aconteceu com Isadora era uma dessas coisas que não se resolvem com dinheiro ou com uma simples mudança de cenário. Era algo que Gabriel precisava enfrentar internamente. Certa tarde, enquanto revisava algumas candidaturas para o fundo de bolsas, ele recebeu uma carta. Era um envelope simples, mas o nome no remetente fez o coração dele acelerar. Isadora. Fazia meses que eles não se comunicavam. Desde o dia em que ela deixou a mansão, não houve mais contato. Ele não sabia como ela estava lidando com tudo, ou o que estava fazendo. E, para ser honesto, parte dele preferia manter essa distância. Mas agora, com a carta em mãos, ele sentia que talvez fosse o momento de encarar o que ainda não havia sido resolvido. Gabriel abriu o envelope com cuidado, como se estivesse prestes a lidar com algo frágil. A carta era curta, escrita à mão, em uma caligrafia firme e clara. Isadora dizia que estava escrevendo porque precisava dizer coisas que nunca teve coragem de falar pessoalmente. Ela admitia que, por muito tempo, foi consumida pela dor e pela raiva. Perder Joaquim e ver sua família desmoronar a transformou em alguém que ela mal reconhecia. Ela confessou que sabia, desde o início, que o plano de vingança não traria de volta o que havia perdido, mas que, mesmo assim, não conseguiu parar. Isadora escreveu que, ao longo do tempo, começou a ver Gabriel não como o filho de César Nogueira, mas como ele mesmo. Um jovem lutador, alguém que fazia tudo para proteger sua família e que carregava uma carga que não era sua por escolha. Ela disse que, embora nunca tivesse dito em voz alta, passou a admirar Gabriel. E que, de alguma forma, ele a fez perceber que a vingança que ela tanto buscava era, na verdade, uma prisão que ela mesma criou. Gabriel leu aquelas palavras várias vezes, tentando absorver o significado por trás delas. Ele sentiu um misto de emoções, alívio, surpresa, talvez até um pouco de empatia. Ele sabia que Isadora não era uma pessoa má, mas alguém que havia se perdido em meio à dor. Era estranho pensar que, mesmo com tudo o que ela fez, ele não conseguia odiá-la completamente. Depois de alguns dias refletindo, Gabriel decidiu responder. Ele escreveu com sinceridade, dizendo que entendia a dor dela, mesmo sem saber como era viver algo tão devastador. Ele disse que, apesar de tudo, não guardava rancor. Que o que ele queria, mais do que qualquer coisa, era que ambos pudessem seguir em frente, livres do peso do passado. Gabriel também contou sobre o fundo de bolsas, sobre como ele havia usado o nome de Joaquim Almeida como uma forma de transformar algo negativo em positivo. Ele disse que esperava que isso mostrasse que,
Mesmo nas situações mais difíceis, havia espaço para recomeçar. Quando enviou a carta, Gabriel sentiu como se estivesse fechando uma porta que havia permanecido aberta por tempo demais. Ele sabia que o perdão não era algo que vinha de uma vez só, mas um processo. Ainda assim, dar esse passo foi libertador. Ele não estava mais preso à sombra de Isadora, ou à culpa que carregava pelo que seu pai havia feito. Era como se, finalmente, ele pudesse respirar de verdade. Algumas semanas depois, Gabriel recebeu outra carta de Isadora. Desta vez, ela parecia mais leve, quase grata. Ela disse que estava em um lugar tranquilo, longe de tudo, e que estava tentando encontrar um novo propósito para a vida. Disse que o fundo de bolsas foi a coisa mais bonita que alguém já fez em nome de Joaquim, e que isso a inspirava a repensar suas escolhas. Isadora terminou dizendo que não sabia se um dia conseguiria se perdoar completamente, mas que pela primeira vez estava tentando. Para Gabriel, isso foi o suficiente. Ele não precisava de mais nada. A história com Isadora havia começado, com manipulação, mágoa e segredos, mas de alguma forma estava terminando com algo próximo de compreensão. Ele sabia que nem sempre as coisas se resolvem de forma perfeita, mas às vezes, um simples gesto de perdão pode ser o suficiente para mudar tudo. Naquela noite, Gabriel sentou-se no pequeno apartamento que agora chamava de lar. Olhou para sua mãe, que já estava bem melhor, e para sua irmã, por quem ele dedicaria seus esforços para construir um futuro, lembrando-se de por que ele havia aceitado o acordo com Isadora em primeiro lugar. Ele sorriu, sabendo que, apesar de todo o caos, havia conseguido proteger sua família e, de quebra, construir algo que impactaria a vida de outras pessoas. O peso que ele carregava por tanto tempo finalmente parecia estar indo embora, e Gabriel sabia que era hora de seguir em frente. Era um dia comum, sem nada de especial planejado. Gabriel decidiu aproveitar o tempo livre e fazer uma caminhada no parque perto do seu apartamento. Ele vinha tentando criar uma rotina mais saudável, algo que trouxesse um pouco de tranquilidade depois de tudo o que tinha enfrentado. O parque era simples, mas cheio de vida. Famílias faziam piqueniques, crianças corriam rindo, e o som dos pássaros misturava-se ao barulho das folhas balançando no vento. Era o tipo de ambiente que Gabriel precisava para clarear a mente. Enquanto caminhava distraído, olhando para o chão e pensando nas bolsas de estudo que estava administrando, ele esbarrou em alguém. Foi uma colisão leve, mas suficiente para interromper seus pensamentos e fazê-lo olhar para cima, meio sem jeito. "Desculpa, eu não vi você", disse Gabriel, levantando as mãos como um reflexo de pedido de desculpas. A pessoa em quem ele esbarrou também riu, como se quisesse aliviar a situação. Era uma mulher de cabelos castanhos presos em um coque apressado, vestindo roupas simples, mas que deixavam claro que ela estava pronta para o dia. No bolso da camisa dela havia um crachá pendurado. O nome dizia Camila, enfermeira. "Tá tudo bem", respondeu Camila, ajeitando uma garrafa de água que quase caiu das mãos dela. "Não foi nada. Eu vivo esbarrando nas pessoas por aí também." Gabriel sorriu, ainda meio sem graça. Mas havia algo nela que o fez querer prolongar a conversa. Talvez fosse o jeito leve e descontraído dela. Ou talvez o fato de que ele não tinha se sentido tão à vontade com alguém em muito tempo. Ele apontou para o crachá e perguntou sem pensar muito: "Você trabalha no hospital aqui perto?" Camila confirmou com um aceno, explicando que era enfermeira e que estava saindo de um plantão longo. Mesmo com o cansaço visível nos olhos dela, havia um brilho ali, uma energia que fazia Gabriel querer saber mais. Eles começaram a conversar, e o que era para ser um pedido de desculpas rápido, acabou virando uma troca cheia de pequenas curiosidades sobre a vida deles. Camila contou sobre como era trabalhar no hospital, lidar com pacientes e manter a calma em situações de pressão. Ela falava de um jeito que fazia as histórias mais tensas parecerem leves. Gabriel, por sua vez, sentiu-se confortável o suficiente para falar sobre o fundo de bolsas que havia criado. Ele explicou como aquilo era importante para ele e por que estava tão focado em dar a outras pessoas uma chance de estudar e mudar suas vidas. A conversa fluía de forma tão natural que Gabriel nem percebeu o tempo passar. Quando Camila olhou,
para o relógio e disse que precisava ir, Gabriel se pegou desejando que ela ficasse mais. Mas ele não queria parecer invasivo ou apressado. Então, em um impulso, ele perguntou: "Você costuma caminhar aqui sempre?" Camila sorriu. O tipo de sorriso que ilumina um rosto inteiro. "Sempre que posso. É meu jeito de tentar desligar um pouco depois do trabalho. Talvez a gente se veja por aqui de novo." Gabriel assentiu, ainda sorrindo, enquanto ela se afastava pelo caminho do parque. Ele ficou parado ali por alguns instantes, como se estivesse tentando processar o que acabara de acontecer. Havia algo sobre Camila que o deixava intrigado. Era como se, mesmo naqueles poucos minutos de conversa, ela tivesse trazido um pouco de leveza para o dia dele. Nos dias seguintes, Gabriel voltou ao parque no mesmo horário, meio sem saber se a encontraria de novo. Não queria parecer que estava esperando por ela, mas, no fundo, sabia que estava. E depois de algumas tentativas, lá estava ela. Camila apareceu do outro lado do caminho, com a mesma garrafa de água e o mesmo sorriso. "Tranquilo." Quando ela o viu, acenou, como se já esperasse vê-lo ali. "Então você também virou frequentador assíduo do parque?" brincou ela, enquanto se aproximava. "Digamos que eu redescobri o gosto por caminhadas", respondeu Gabriel, rindo. Eles começaram a caminhar juntos, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Gabriel se sentia à vontade ao lado dela, algo que não sentia havia muito tempo. A conversa ia de assuntos leves, como filmes e música, até coisas mais profundas. Camila tinha uma habilidade especial de fazer Gabriel se abrir, algo que ele raramente fazia. Ele falou sobre sua família, sobre os desafios que enfrentou para cuidar da mãe e da irmã, e até mencionou o casamento arranjado, sem entrar em muitos detalhes. Camila ouviu tudo com atenção, sem julgar, sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas disse: "Você passou por muita coisa, mas é incrível ver o que você fez com tudo isso." Essas palavras ficaram na mente de Gabriel. Ele percebeu que pela primeira vez sentia uma conexão genuína com alguém. Não era sobre os problemas dele ou o que ele havia enfrentado, mas sobre quem ele era agora e para onde estava indo. Aos poucos, as caminhadas se tornaram um hábito. Gabriel e Camila começaram a se encontrar regularmente no parque, e a amizade entre eles crescia a cada encontro. Para Gabriel, era como uma nova página em sua vida. Uma que ele não sabia que precisava, mas que agora não conseguia imaginar sem. Gabriel não conseguia evitar. Toda vez que estava perto de Camila, sentia algo diferente. Algo que ele não conseguia explicar completamente. A leveza que ela trazia para os momentos que passavam juntos era algo raro para ele, especialmente depois de tudo o que tinha enfrentado nos últimos anos. Mas não era só isso. Camila era especial de um jeito que ia além do jeito de falar ou do sorriso fácil. Era o jeito como ela parecia realmente ouvir, como se tudo o que ele dizia fosse importante. Era o brilho nos olhos dela quando falava sobre o trabalho no hospital, sobre sua família ou até sobre algo simples como uma receita que ela queria testar. Eles já estavam caminhando juntos há semanas, e cada encontro parecia mais natural que o anterior. O parque tinha se tornado o ponto de encontro deles, mas Gabriel sabia que aquilo já não era apenas uma coincidência. Ambos estavam sempre ali, no mesmo horário, porque queriam estar. Ele começou a perceber que olhava o relógio ansioso, esperando pela hora de ir até o parque e encontrar Camila. Era como se aqueles momentos tivessem se tornado o melhor pedaço do dia. Naquela tarde, o parque estava mais vazio do que o normal. O céu estava nublado, mas a temperatura era agradável. Gabriel chegou primeiro e sentou-se em um banco próximo, à trilha, olhando para os pássaros que se empoleiravam nas árvores. Ele não precisou esperar muito. Quando viu Camila se aproximando, sentiu o coração acelerar, algo que já estava começando a se tornar comum toda vez que ela aparecia. Ela usava roupas simples, calças esportivas e uma camiseta, mas para Gabriel, ela parecia radiante. Talvez fosse o jeito que ela sorria ao vê-lo, como se ele fosse a melhor parte do dia dela também.
Eles começaram a caminhar como de costume, conversando sobre coisas aleatórias. Camila contou sobre um paciente engraçado que atendeu no hospital, e Gabriel compartilhou uma história sobre uma confusão que teve com um dos candidatos ao fundo de bolsas. As risadas fluíam naturalmente, e o tempo parecia passar rápido demais. Depois de alguns minutos, eles chegaram a um ponto mais afastado do parque, onde havia um pequeno lago cercado por árvores. O lugar era tranquilo, quase como se tivesse sido feito para momentos como aquele. Camila parou para olhar a água e Gabriel se colocou ao lado dela. Eles ficaram ali em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som da natureza ao redor. Gabriel olhou para Camila e percebeu algo diferente naquela tarde. Talvez fosse o jeito como ela parecia relaxada, como se aquele momento fosse perfeito do jeito que era. Ele começou a falar, sem nem saber ao certo porquê. Contou para ela como se sentia cada vez mais à vontade ao lado dela, como ela tinha trazido algo para a vida dele que ele nem sabia que precisava. Ele falou com sinceridade, sem filtros, deixando claro que ela era especial para ele. Camila ouviu tudo sem interromper, mas o sorriso no rosto dela mostrava que as palavras dele estavam tocando algo dentro dela. Quando ele terminou, ela virou-se para ele, e por um momento, os dois ficaram em silêncio, apenas se encarando. Gabriel sabia que aquele era um momento importante, mas também sabia que precisava ter certeza de que ela sentia o mesmo. Ele perguntou, com a voz baixa, se ela achava que ele estava sendo muito direto. Camila riu levemente e respondeu que não, que ela achava que ele estava sendo exatamente como devia ser. Antes que Gabriel pudesse dizer mais alguma coisa, ela deu um passo mais perto, e ele sentiu o coração acelerar. Ele não sabia exatamente quem tomou a iniciativa, mas antes que percebesse, os dois estavam mais próximos, e então aconteceu. O primeiro beijo. Foi lento, cheio de calma, mas também de emoção. Não era um beijo impulsivo ou apressado. Era como se tudo o que eles haviam compartilhado até aquele momento culminasse ali. Gabriel sentiu uma mistura de felicidade e alívio, como se finalmente estivesse deixando algo bom entrar na vida dele depois de tanto tempo de turbulência. O mundo ao redor parecia desaparecer, e tudo o que importava era o momento que eles estavam compartilhando. Quando se afastaram, Camila olhou para ele com um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Gabriel riu, um pouco sem jeito, mas sentindo que aquele era o começo de algo que ele nem sabia que estava esperando. Eles continuaram ali, conversando e rindo, como sempre. Mas agora havia algo a mais. Havia a certeza de que ambos estavam prontos para construir algo juntos. A caminhada de volta pelo parque foi diferente. Não houve palavras desnecessárias, apenas olhares e gestos que mostravam que algo tinha mudado. Gabriel sabia que aquele beijo não era apenas um momento isolado. Era o início de algo novo, algo real. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar, e ao lado de quem deveria estar. O relacionamento entre Gabriel e Camila cresceu, de uma forma tão natural que, quando perceberam, já faziam parte da rotina um do outro. Não era nada planejado ou forçado. Eles simplesmente se encaixavam. As caminhadas no parque evoluíram para jantares, tardes assistindo filmes no sofá e conversas longas sobre a vida, os sonhos e tudo o que eles queriam construir. Gabriel, que passou tanto tempo achando que o amor não fazia mais parte do seu futuro, agora se pegava planejando como dar o próximo passo. Ele queria pedir Camila em casamento. Gabriel pensou muito sobre como faria isso. Ele não era do tipo que gostava de grandes gestos ou declarações exageradas. Queria que o momento fosse especial, mas acima de tudo, queria que fosse sincero, algo que tivesse significado para os dois. Depois de muito pensar, ele decidiu que o pedido aconteceria no lugar onde tudo começou, o parque. Naquela manhã, Gabriel acordou cedo, sentindo o coração bater um pouco mais rápido que o normal. Ele passou boa parte da noite anterior revisando mentalmente o que diria, tentando encontrar as palavras certas. Era engraçado como ele podia falar com facilidade sobre tantas coisas, mas quando se tratava de Camila, sempre queria que fosse perfeito. Ele colocou no bolso a pequena caixinha com o anel que havia escolhido semanas antes.
Era simples, mas bonito, exatamente como ele sabia que ela gostaria. Camila não desconfiava de nada. Para ela seria mais um dia normal. Quando Gabriel a convidou para uma caminhada no parque, ela aceitou sem pensar duas vezes, como sempre fazia. Eles chegaram no início da tarde, com o sol iluminando as árvores e o som dos pássaros criando o cenário perfeito. Gabriel tentou agir com naturalidade, mas não conseguia evitar o leve nervosismo. Camila notou que ele estava um pouco mais quieto que o normal, mas não comentou nada. Talvez pensasse que ele estava apenas refletindo sobre algo. Enquanto caminhavam, Gabriel a levou para o mesmo lago onde eles tinham se beijado pela primeira vez. O lugar era tranquilo, quase vazio, como se o universo tivesse conspirado para que eles tivessem aquele momento só para eles. Camila se sentou em um dos bancos de madeira perto da água, e Gabriel fez o mesmo. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a companhia um do outro. Então, Gabriel se virou para ela e, antes que sua coragem falhasse, começou a falar. Ele contou como a vida dele havia mudado desde o dia em que eles se conheceram, como ela trouxe uma alegria que ele não sabia que era possível sentir novamente. Ele disse que, com ela, tudo parecia mais simples, mais leve, como se cada dia fosse uma nova oportunidade de ser feliz. Camila olhava para ele com atenção e, mesmo sem dizer nada, ele podia ver nos olhos dela que ela estava sentindo o mesmo. Gabriel respirou fundo e, antes de continuar, tirou a caixinha do bolso. Camila arregalou os olhos e ele viu a surpresa e a emoção tomarem conta do rosto dela. Ele se ajoelhou na frente dela, sem se importar com os olhares de quem passava. Para ele, naquele momento, só existiam os dois. Camila, você é tudo o que eu nem sabia que estava procurando. Eu quero estar com você, hoje e todos os dias daqui para frente. Quero construir uma vida com você, dividir os momentos bons e enfrentar os ruins juntos. Você aceita casar comigo? Por um segundo, Camila ficou sem palavras. Ela levou a mão à boca, tentando conter as lágrimas que começaram a escorrer. Então, ela sorriu. Aquele sorriso que sempre fazia Gabriel sentir que tudo ia ficar bem. E respondeu com a voz embargada, mas cheia de certeza. Sim, é claro que sim. Gabriel sentiu o maior alívio da sua vida ao ouvir aquelas palavras. Ele colocou o anel no dedo dela, suas mãos tremendo um pouco, e então eles se abraçaram. O mundo parecia desaparecer ao redor deles. Não importava mais onde estavam ou quem podia estar olhando. Tudo o que importava era o momento que estavam compartilhando. Depois do pedido, eles ficaram ali por mais um tempo, rindo e falando sobre o futuro. Eles não precisavam de grandes planos. Só queriam estar juntos, construindo a vida que sonhavam, dia após dia. Gabriel sabia que, com Camila ao seu lado, ele estava finalmente onde deveria estar. Depois do emocionante pedido no parque, Gabriel e Camila começaram a planejar o casamento. Eles decidiram que queriam uma cerimônia intimista, cercados apenas pelas pessoas mais importantes em suas vidas. Para eles, o essencial não era o luxo ou grandiosidade, mas a essência do amor que os unia. Escolheram um pequeno sítio com um belo jardim, onde a natureza seria a principal testemunha de sua união. Camila ficou encarregada dos detalhes da decoração. Ela optou por algo rústico e delicado, com flores silvestres e luzes penduradas entre as árvores. Gabriel, por sua vez, ficou responsável pela música, escolhendo uma banda local que tocaria ao vivo as canções que marcaram a história do casal. Ambos estavam animados e, ao mesmo tempo, nervosos. Afinal, aquele seria o dia mais importante de suas vidas. Na manhã do casamento, o céu estava azul e uma leve brisa soprava, como se o universo estivesse abençoando o momento. Camila se arrumava com a ajuda de sua melhor amiga, enquanto Gabriel tentava conter a ansiedade ao lado de seu irmão, que seria seu padrinho. Apesar do nervosismo, ele não conseguia parar de sorrir. A cada segundo que passava, ele sentia que estava mais perto de realizar um sonho. Quando a cerimônia começou, Gabriel estava parado no altar,
seu coração acelerado. Quando Camila surgiu, caminhando em direção a ele, vestida de branco e com um sorriso que iluminava tudo ao redor, ele teve certeza de que aquele era o momento mais feliz de sua vida. Ela estava radiante, e ele se sentiu incrivelmente sortudo por poder chamá-la de sua esposa. Na frente de todos, os dois trocaram votos cheios de emoção. Gabriel falou sobre como Camila havia trazido cor e propósito para a vida dele, enquanto ela contou como ele era a calmaria que ela sempre buscou. As palavras ditas por ambos arrancaram lágrimas de muitos dos presentes. Era um amor genuíno, daqueles que tocam a alma. Quando o celebrante finalmente os declarou marido e mulher, Gabriel não conseguiu conter as lágrimas ao beijar Camila, agora sua esposa. O aplauso caloroso dos amigos e familiares selou o momento. Eles eram oficialmente um só. A festa foi uma celebração alegre e descontraída. Gabriel e Camila dançaram sua primeira música como casal ao som de Perfect de Ed Sheeran, e os convidados se juntaram a eles logo depois. Comida deliciosa, risadas e muita música preencheram a noite. Em um momento especial, Gabriel pegou o microfone e agradeceu a todos por estarem presentes. A sua mãe, por nunca ter duvidado dele. A sua irmãzinha, por torná-lo uma pessoa melhor a cada dia. E a Camila, que havia transformado sua vida e o fez descobrir o que era o amor. A notícia chegou numa manhã tranquila, do tipo que Gabriel e Camila adoravam. Eles estavam tomando café da manhã na pequena cozinha do apartamento, rindo de algo bobo que ela havia dito, quando Camila, com um olhar meio nervoso, pediu que Gabriel prestasse atenção porque tinha algo importante para dizer. Ele largou a xícara na hora, seu coração acelerando um pouco, achando que era alguma preocupação do trabalho dela. Mas quando Camila pegou um pequeno teste de gravidez da bolsa e colocou em cima da mesa, tudo parou. Gabriel olhou para o teste, depois para Camila, e de volta para o teste, sem saber o que dizer. Não porque estava assustado, mas porque estava completamente tomado pela ideia de que sua vida estava prestes a mudar de novo. Camila ficou em silêncio, observando a reação dele, até que finalmente ele abriu um sorriso tão grande que parecia iluminar o apartamento inteiro. Ele se levantou, foi até ela, a abraçou e começou a rir. Uma risada cheia de alegria e incredulidade. "Você tá falando sério? A gente vai ter um bebê?" Ele perguntou, ainda sem acreditar completamente. Camila, agora com os olhos marejados, confirmou com um aceno de cabeça e disse que estava tão surpresa quanto ele, mas que não conseguia imaginar nada mais perfeito. Gabriel não conseguia parar de abraçá-la, de olhar para ela como se estivesse vendo o futuro bem ali, na frente dele. Ele sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas, mas dessa vez ele estava pronto para essa mudança. Os meses seguintes foram uma mistura de alegria, ansiedade e preparativos. Camila continuava indo ao hospital, mas diminuiu o ritmo do trabalho conforme a gravidez avançava. Gabriel, por outro lado, parecia estar sempre ocupado, mas de um jeito bom. Ele se dedicava ao fundo de bolsas, mas sempre encontrava tempo para estar com Camila. A rotina deles mudou completamente. Visitas ao médico, compras de roupas e móveis para o bebê e muitas conversas sobre como seria criar uma criança juntos. Gabriel se pegava frequentemente pensando em como queria ser como pai. Ele não tinha tido muito tempo para refletir sobre isso antes, mas agora era inevitável. Ele queria ser alguém em quem seu filho ou filha pudesse confiar. Alguém que sempre estivesse presente, diferente de como ele sentia que seu próprio pai havia sido. Apesar de respeitar a memória de César, Gabriel sabia que queria construir uma relação diferente, mais aberta e mais amorosa. Quando chegaram aos últimos meses da gravidez, o apartamento já estava quase irreconhecível. O pequeno quarto de hóspedes foi transformado em um berçário. Havia bichinhos de pelúcia, móveis brancos e paredes decoradas com adesivos coloridos. Gabriel montou quase tudo sozinho, enquanto Camila ficava sentada no sofá, dando palpites e rindo das dificuldades dele com as ferramentas. Era o tipo de tarefa que ele nunca imaginou fazer, mas que agora fazia com prazer, porque sabia que cada detalhe era para o bebê.
Na noite em que tudo aconteceu, Gabriel estava terminando de lavar a louça, enquanto Camila assistia a algo na TV. Ele ouviu um chamado vindo da sala, e quando chegou lá, viu que ela estava segurando a barriga com uma expressão de surpresa misturada com dor. Foi um momento de pânico, mas Camila manteve a calma e disse que provavelmente era a hora. Gabriel, por outro lado, estava completamente acelerado. Ele pegou a mala que já estava pronta há semanas, ajudou Camila a chegar ao carro e em poucos minutos eles estavam a caminho do hospital. O tempo no hospital foi um borrão. Gabriel ficou ao lado de Camila o tempo todo, segurando sua mão e tentando dar o máximo de apoio possível, mesmo sem saber exatamente como ajudar. Camila, apesar da dor, manteve a calma, mostrando mais força do que Gabriel achava que era possível. Ele a admirou ainda mais naquele momento, vendo como ela lidava com tudo com uma determinação que o deixou sem palavras. Quando finalmente o som do choro do bebê preencheu o quarto, Gabriel sentiu como se todo o mundo tivesse parado. O médico entregou o bebê a Camila, que o segurou com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso. Gabriel olhou para a cena e não conseguiu conter as lágrimas. Ele sentiu que estava presenciando o momento mais importante da sua vida. Quando Camila olhou para ele e disse, "É um menino", Gabriel se aproximou e olhou para o pequeno rosto que agora fazia parte da vida deles. Os dias que seguiram foram de pura adaptação. Gabriel trocou a primeira fralda com uma mistura de nervosismo e diversão, e passava horas olhando para o filho dormir, impressionado com o fato de que aquele pequeno ser humano era seu. Ele e Camila escolheram o nome juntos, algo que representava esperança e força, exatamente o que aquele bebê significava para eles. Naquele momento, enquanto segurava o filho nos braços, Gabriel sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Ele sabia que o futuro seria cheio de desafios, mas pela primeira vez, não se sentia sozinho. Ele tinha Camila ao seu lado, e agora tinha um filho para cuidar, amar e guiar. Tudo parecia estar finalmente no lugar. A vida de Gabriel finalmente parecia ter encontrado um ritmo que ele nunca imaginou possível. As manhãs começavam cedo, quase sempre com o choro do bebê acordando a casa antes do sol nascer. Gabriel, que antes não sabia sequer como segurar uma criança, agora era um especialista em acalmar o pequeno Lucas. Ele o pegava no colo, embalava devagar e conversava com ele como se o filho já entendesse tudo. Às vezes, enquanto o alimentava, olhava para o rostinho ainda tão pequeno e sentia uma emoção que quase o fazia chorar. Era amor puro, simples e incondicional, algo que ele nunca tinha experimentado daquela forma. Camila, mesmo lidando com as noites mal dormidas, continuava, sendo o coração daquela pequena família. Eles tinham aprendido a dividir as responsabilidades, e Gabriel fazia questão de estar presente em cada momento, desde as trocas de fraldas até as consultas no pediatra. Para ele, ser pai era mais do que uma responsabilidade, era um privilégio. Ele sabia o quanto cada segundo ao lado de Lucas era importante, e fazia questão de estar ali para cada sorriso, cada som e cada pequeno avanço. O apartamento, que antes parecia pequeno, agora estava cheio de vida, brinquedos espalhados pelo chão, roupas de bebê penduradas para secar, e o som constante de risadas e conversas tornavam o lugar acolhedor. Gabriel nunca se importou com o tamanho do espaço. Para ele, o que importava era o que eles construíam, ali juntos. Cada canto do apartamento contava uma história, e ele sabia que, com o tempo, novas memórias continuariam a preencher aqueles espaços. A rotina de Gabriel com o fundo de bolsas também seguia firme. O projeto estava crescendo mais rápido do que ele imaginava. Cada nova candidatura aprovada era um lembrete de por que ele começou tudo isso. Ele recebia mensagens de estudantes que, graças ao fundo, tinham conseguido ingressar em universidades ou realizar sonhos que antes pareciam impossíveis. Gabriel sentia orgulho, não de si mesmo, mas do impacto que aquilo estava causando. Era como se estivesse devolvendo ao mundo tudo o que ele havia aprendido e conquistado. Camila, por sua vez, tinha retornado ao trabalho no hospital, mas com uma rotina ajustada.
Ela era apaixonada pelo que fazia e queria continuar ajudando pessoas, mas sempre encontrava tempo para estar com Gabriel e Lucas. Eles se revezavam, se apoiavam, e tudo funcionava porque ambos estavam comprometidos em fazer aquilo dar certo. Era cansativo, sim, mas valia a pena. Num final de semana, enquanto estavam no parque onde tudo começou, Gabriel teve um daqueles momentos de reflexão. Ele estava sentado na grama, com Lucas no colo, enquanto Camila brincava com ele, arrancando risadas do bebê. Gabriel olhou para eles e percebeu o quanto sua vida tinha mudado. Ele lembrou de tudo o que passou, de todos os momentos difíceis, das lutas e dos sacrifícios, e percebeu que, de alguma forma, tudo aquilo o trouxe até ali. Ele não trocaria o presente por nada no mundo. O futuro, para Gabriel, parecia promissor porque ele tinha o que realmente importava. Não era sobre dinheiro, status ou sucesso. Era sobre as pessoas ao seu redor, a família que ele havia construído e as vidas que ele estava ajudando a transformar com seu trabalho. Ele sabia que ainda enfrentaria desafios, porque a vida nunca é perfeita, mas sentia que estava preparado. Ele tinha aprendido a cair e a se levantar. Tinha aprendido a lutar, a confiar, a amar e, mais importante, a acreditar que podia fazer a diferença. Enquanto o sol começava a se pôr naquele dia no parque, Gabriel segurou a mão de Camila e olhou para Lucas, que agora estava sonolento em seus braços. Ele sabia que o futuro ainda estava cheio de páginas em branco, mas, pela primeira vez, sentia que tinha as ferramentas certas para preenchê-las. E com Camila e Lucas ao seu lado, sabia que cada página seria escrita com amor, propósito e esperança.